Bom dia, meu povo. Bom dia. Eu vou começar aí mais uma live. Vou começar mais uma live e hoje eu vou mostrar como, como eu e meus filhos, ontem, né? Ontem eu recebi vamos dizer assim, essa inspiração porque eu estava estudando, lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia para que, como é que diz? Para que meu filho, eu estava lendo a Bíblia para fazer a live de hoje, né? E eu estava dando uma lida nos Salmos e meus três filhos se aproximaram de mim e ficaram olhando o que eu estava fazendo, né? O que eu estava fazendo. E diante da curiosidade deles, da atenção deles em mim, eu resolvi começar a explicar o que eu estava lendo a eles. E para minha surpresa, eles ficaram por bastante tempo escutando a minha história. Então eu queria mostrar o que foi que eu fiz, né? Mostrar o que foi que eu fiz. Espera aí, viu? Deixa eu só compartilhar aqui nas redes sociais, né? Deixa eu só compartilhar nas redes sociais e eu já começo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada, olhei, pronto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu acho que vai ficar legal, cara. Eu vou pegar a Bíblia. Eu vou pegar a Bíblia e vou mostrar, né? Mostrar como foi que eu fiz, né? 2 segundos. 2 segundos. Só vou pegar aqui e compartilhar. E compartilhar. Já compartilhar aqui. Pera aí, 2 segundos. Ah, uma. 2 segundinhos. Vou deixar eu terminar aqui. Então pronto. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui minha Bíblia. Eu vou pegar a minha Bíblia e vou começar a ler, né? Vou começar a ler os Salmos, né? Aqui, ó, deixa eu a partir do de ontem, né? A partir do Salmo de ontem, eu acho que era o Salmo 6, se eu não me engano, era o 7. Era o 7. Então aqui diz o seguinte, né? Que Deus me conduza no caminho da verdade. Que Deus me conduza no caminho da verdade. E que eu seja o máximo de sincero com o meu público. É isso que eu lhe peço, meu Senhor. Que eu transmita a verdade. Amém. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Oração de um justo caluniado. Lamento de Davi, que ele cantou diante de Javé por causa do Benjaminita Cut. Javé, meu Deus, meu refúgio. Então olhei para meu filho e disse: Meu filho, você sabe o que é um refúgio? Um refúgio é uma casa. É igual a nossa casa. A nossa casa aqui. Aqui nós nos refugiamos do frio, do calor, do vento, da chuva. Aqui está a nossa segurança. E é assim que Deus é pra gente. Deus é um refúgio. Deus é um refúgio, Deus é uma casa. É assim, meu filho, que você tem que ver Deus, né? Salvai-me de todos aqueles que me perseguem e livrai-me. Perseguir e livrar. Perseguir e livrar. Você sabe aquele menino na escola que é uma coisa sua, que mente sobre você, que fica mentindo. Aí ele me interrompeu, né? Eita, fulano mentiu. Fulano mentiu que eu disse à professora e não sei o que e tal. Aí eu disse, então, você tá vendo esses meninos? A perseguição é quando ele fica querendo lhe machucar.
Ele fica querendo lhe prejudicar. Então, Deus, meu filho, Deus é um refúgio contra essas pessoas. Por mais que elas tentem, se você entender que você tem que andar no caminho de Deus, você, não sou eu que tenho que lhe dizer, meu filho, não sou eu. É você que tem que entender. E se você andar no caminho de Deus, esse pessoal que lhe persegue vai sempre, que tenta mentir sobre você, que tenta lhe prejudicar, tenta lhe machucar, tenta lhe bater, essas coisas. Se alguém tiver essa intenção, Deus vai lhe proteger. Deus vai lhe proteger. Ela pode até tentar, mas não vai conseguir. Aí ele perguntou: e eu vou me esquivar? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Não, calma. Calma. É porque é difícil você conversar. A criança é muito inocente, cara. A criança é muito inocente. E quando ele me perguntou isso, eu refleti, né? Aí eu disse: não é que ele vai. Como é que eu posso dizer? Não é que você vai ganhar superpoder e você vai se esquivar. É porque você vai estar protegido. Ele, às vezes ele nem tenta fazer isso com você. Às vezes é sua tia que aparece na hora, ele quer lhe cercar ali, aí sua tia lá, sua professora, aparece na hora e dá um carão nele. É a diretora. Porque é assim que Deus age através do mundo. Né? Deus age através do mundo para a salvação daqueles que estão na graça. Né? Então, o pessoal pensa que, que Deus. Porque o pessoal pensa que Deus não existe. O pessoal pensa que Deus não existe. Então, muitas coisas eles dão o nome de acaso. Né? Aconteceu por acaso. Mas, meu irmão, para quem está na graça é muito acaso. É muito acaso que acontece, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Né? Aí, Javé, meu Deus, em vós me refugio. Salvai-me de todos aqueles que me perseguem e livrai-me, para que ninguém, como um leão, me arrebate e me devore, sei que ninguém me socorra. Javé, meu Deus, se agi mal, se há em minhas mãos iniquidade, se paguei com mal meu amigo ou despojei meu inimigo sem razão, o inimigo me persiga e me atinja. Pise ao chão minha vida e lance minha honra ao pó. Então, meu filho, né? Eu falando para meus filhos, né? Isso aqui é o testemunho de vida. Você é que nem eu disse, que nem eles tentaram aprender no catecismo, né? Tentaram, só que a falta de prática, eu acho que eu vou começar a ensinar eles todas as noites. Né? Eu vou começar a ensinar eles todas as noites. Se a gente não anda no caminho do Senhor, inevitavelmente a gente vai cometer falhas. Né? Porque a perfeição está em Jesus Cristo. A perfeição está em Deus, né? E a única referência de Deus que a gente tem aqui nesse mundo, a única, vamos dizer assim, como pessoa, é Jesus. Jesus foi perfeito, não é? Jesus foi perfeito. E quando andamos na graça, andamos na direção dessa perfeição. Para que, como diz na Bíblia, não sou eu que viva, mas Cristo que vive em mim. Então ele fala que se ele fez algo de errado, por favor, use de sua justiça contra mim. É isso, meu filho. É isso que aqui está dizendo. Se você não está andando no caminho correto, e algo aconteça de ruim para você, para que você se corrija. Para que não é com a intenção de lhe machucar, é com a intenção de lhe corrigir. Com a intenção de lhe corrigir. Então, é assim que deve se ensinar aos filhos, né? Aí vamos continuar aqui. Levantai-vos, Javé, em vossa ira. Erguei-vos contra a fúria de meus inimigos. E exercei em meu favor a justiça que mandastes, que vos rodeia a assembleia dos povos.
no alto sobre ela assentai-vos. A assembleia, meu filho, é que nem se fosse a gente na igreja, né? Quando a gente vai na igreja. Não se reuniu todo o povo lá para conversar com Deus, para pedir coisas a Deus, para pedir bênçãos a Deus. Então, essa é a assembleia. E ele aqui está pedindo para que Deus tome o seu lugar nela. O lugar dele é lá no céu, é acima de nós. Para rezarmos, o ideal é que a gente olhe para cima, num sinal de reverência a Deus, né? De reverência. É um sinal, quando você olha para cima, pelo menos eu me sinto assim, quando você olha para cima, você está se colocando abaixo de Deus. Meu Deus, dai-me a graça de caminhar no seu caminho o resto da minha vida. Meu Deus, me dai-me essa graça. Então é assim que, eu acredito que é assim que a gente deve olhar para cima, né? É assim que colocamos Deus acima de nós, com reverência, né? Então é isso que eu disse a meu filho, né? Pondo em termos os cadê? No alto sobre a assembleia assentai-vos. Javé é o juiz dos povos. Defendei meu direito, ó Javé, conforme a justiça e a inocência que há em mim. Então vem de novo, a questão dos mandamentos, meu filho. A questão dos mandamentos. Você tem que cumprir os mandamentos. Isso aqui é bem claro. Por quê? Porque ele vai lhe tornar inocente diante de Deus. Ele vai lhe tornar, de certa forma, até merecedor diante de Deus. E Deus vai lhe ver como um filho. Porque nós fazemos parte de Jesus Cristo. Do corpo que Cristo deixou na terra. O corpo de Cristo é a igreja. Ou seja, é cada um de nós. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então, quando ele olhar para mim em graça, ele não vai me ver, ele vai ver Cristo. E ele tudo faz por seu filho. Tudo faz por seu filho. Então é por isso, meu filho, que você tem que andar na graça. Eu insisto nisso. Ande na graça. Reflita sobre as coisas que acontecem com você. Reflita. Deixe o Espírito Santo, deixe Jesus mudar seu coração. Não tenha medo. Deixe o mundo balançar, deixe o mundo balançar. Ah, você não está mais saindo com a gente. Ah, e você, sei lá, você não está indo mais para as festas. Ah, que você deixa o turbilhão. Deixa o turbilhão para lá. Sua paz está em Cristo. Sua paz está em Cristo. Cristo é a perfeição. Cristo é Deus. Então aqui ele continua: defendei meu direito. Qual direito? O direito do filho. O direito do filho, né? E qual foi o direito do filho? O direito de reinar sobre todos nós. Né? O direito de reinar. E de certa forma nós exercemos esse reino. De certa forma, quando a gente anda na graça, quando a gente anda na graça, deixa eu ver se eu consigo explicar, né? As pessoas, a gente passa a ensinar as pessoas. E as pessoas passam a seguir nossos conselhos. As pessoas passam a seguir nossos conselhos. E quem determina, né? Quem exerce um poder sobre o outro é rei. É um governante, né? É um governante. Então ele é um rei. Então, de certa forma, se a gente olhar por certo ângulo, quando estamos na graça, também somos reis. Também somos reis. Nós através do nosso modo de vida, através da nossa, do nosso exemplo, as pessoas mudam.
As pessoas mudam e as pessoas vão seguindo aquilo que ela vê em nós. Ela não segue o seu falatório, o seu falatório. Ela segue aquilo que ela vê em você. Ela acha aquilo bonito, ela acha aquilo muito bonito, né? E assim, de certa forma, ela diz assim: eu quero ser assim também. Então ela começa a aprender. Ela começa aquele negócio, ela começa a aprender através de você, né? E é claro que aqueles que não acreditam em Deus, né? Aqueles que não acreditam em Deus, eles vão lhe ver como um opositor, como um inimigo a ser abatido, porque você está fazendo a diferença. Entendeu? Então é assim que eu digo a meu filho. Que eu digo a meu filho, ande na graça. Por mais que você não compreenda. É assim que eu vou, a partir de agora, dizer a ele. Por mais que você não compreenda, confie, confie, confie em Deus, né? Que com certeza, você vai experimentar o que é viver na graça, né? E o que é todas essas situações que eu estou falando. Vós sondais os corações e mente, ó Deus justo. Minha defesa está em Deus. Ele salva os que têm coração reto. Deus é um juiz justo. Toda ira, todo dia se acende sua ira. Acaso não afiará sua espada de novo? Armou e apontou seu arco. Armas mortíferas preparou. Tomou ardentes suas flechas. Vede, o ímpio concebe a iniquidade. Traz em seu seio a malícia. E dará luz ao engano. Quem não se esforça para seguir os mandamentos, meu filho, ele vai, inevitavelmente ele vai se tornar um mentiroso, um enganador. Por mais que ele não reflita, porque assim, quem não tem o hábito de se confessar não consegue perceber a maldade que está em si próprio. E como não consegue perceber a maldade que está em si próprio, ele engana os outros e engana a si mesmo. Ele engana os outros e engana a si mesmo, né? E nessa enganação, o futuro dele vai ser ir para o inferno. Porque ele vai passar a vida acreditando que a vida no erro, né? Ele vai passar a vida no erro, achando que está certo. Mas o importante disso tudo é Deus, né? Você tem que ver Deus, você tem que meditar Deus, você tem que se aproximar de Deus para conhecer todas essas realidades que são diferentes, né? Que sua malícia lhe recaia à cabeça, e sobre seu crânio desça sua violência. Darei graças a Javé por sua justiça, e cantarei louvores ao nome de Javé Altíssimo. Deus é justo, e que nem eu disse, a justiça de Deus, eu expliquei ontem a meu filho, né? A justiça de Deus não tem nada a ver com igualdade. A justiça de Deus é dar a cada um o que cada um merece. Se você mereceu o inferno, para o inferno você irá. E se você mereceu o céu, no céu você vai ser recebido. Então, Deus é justo, né? Deus é justo. E ele nos deixou um caminho para ser seguido. O caminho é Jesus Cristo, né? Vamos meditar, né? Aí aqui vem o 8º salmo. Grandeza de Javé e dignidade do homem. Ó Javé, Senhor nosso, como é grande vosso nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a vossa majestade. Da boca das crianças e dos lactantes procurais um louvor contra vossos adversários, para calar o inimigo e o vingador. Ao contemplar o céu, vosso céu, obra de vossas mãos, veja a lua e as estrelas. Eu expliquei assim. Deus é a própria verdade.
E como é que a gente encontra a verdade? A verdade a gente encontra de forma parcial dentro de nós. Quando a gente sabe que possui um carro, é uma verdade. Se você possui um carro, você sabe que você possui um carro. Aquilo ali é uma verdade. Aquele carro é seu. Sabe, por exemplo, que possui uma casa. Você sabe que a casa é sua, né? Então tem uma verdade universal que está acima da verdade parcial, acima da verdade parcial, como assim o exemplo mais próximo que eu consigo achar é um imposto, né? Você não sabe de onde vem, você não sabe como lhe atingiu, você não sabe de nada, mas o pessoal coloca lá em cima e pá, atinge você. É uma chuva, né? Você não sabe quando ela vai cair, mas você sabe que ela existe. Você sabe que ela existe e você não tem, você não sabe, cara, você não sabe. Você não vai conseguir absorver a verdade universal, é muito grande. Os mistérios do mundo é muita coisa, cara. Mas Deus é o Criador. Deus é o Criador. E Deus está acima disso. Deus está acima disso, né? E existe Deus, a verdade que é Deus, que é o próprio Criador. Ele é a própria realidade. Ele é a própria realidade. E então ele pode manipular a realidade, como ele manipulou para Moisés abrindo o Mar Vermelho. Como ele manipulou contra os egípcios, mandando pragas. E se você notar que a realidade ela tem ligação, uma certa ligação com a verdade, com a verdade. A verdade, de certa forma, é uma palavra. Nós conseguimos descrever a verdade que encontramos. Mas nós descrevemos que objeto? Que objeto nós descrevemos? Nós descrevemos um animal, um, uma chuva, um frio, um calor. Então, quando Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ele está se referindo à realidade concreta. A realidade concreta. É aquilo que nós podemos ver. E Davi, ele está vendo isso aqui, ó. Ao contemplar o vosso céu, obra de vossas mãos, é uma realidade concreta. Deus é a própria existência. Entendeu? Deus é a própria existência. Nós existimos dentro de Deus. Deus é a própria realidade, a própria verdade e a própria existência. Existência. Ele é como se fosse uma existência com E maiúsculo. Vamos dizer assim, uma existência. A gente é uma existência com E minúsculo. Mas ele é toda a existência. Ele é toda a existência. E é por isso que ele detém o poder de, inclusive, incutir doenças em nós. Porque nós existimos dentro dele. Ele tem o poder de tanto curar através de um milagre, como adoecer, como através de uma praga. Deus é a vida. Deus é a existência. O mundo existe dentro de Deus. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas eu me esforcei, né? Veja a lua e as estrelas que criastes. Que coisa é o homem para deles o lembrades? Pois é, né? No entanto, fizeste pouco menor que um Deus. De glória e de honra coroastes. Vós o colocastes acima das obras de vossa mão. Tudo puseste sob seus pés, ovelhas e bois, todos juntos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes da terra, do mar, todo ser que percorre o caminho do mar. Ó Javé nosso Senhor, como é grande vosso nome em toda a terra. Então aí ele fala do reinado, né? Do reinado do homem sobre a terra. E no reinado eu não me refiro a você reinar sobre outros homens. Eu me refiro ao reinado do homem diante da natureza. Diante da natureza, né?
Nós criamos animais, nós criamos plantas. É claro que nós não criamos como Deus criou do nada, né? Nós não criamos como Deus criou do nada. Mas nós criamos animais, criamos plantas, criamos móveis, criamos casas. Nós criamos muita coisa a partir do que Deus criou, né? Então, de certa forma, por exemplo, quando a gente estudou o rei Saul, e Deus, ele disse os direitos do rei, os direitos do rei. Ele disse, olha, o rei Saul, ele vai ter direitos às melhores olivais, ele vai ter direito a não sei quantas ovelhas, ele vai ter direito a que toda filha vá servir na casa dele, que todo filho vá ser soldado dele, etc. Ele falou de um monte de direito. E, de certa forma, é um direito nosso usufruir da natureza. Não é adorá-la. Não é adorá-la. É servir, ou é se servir dela. Como um rei se serve de seu povo. Como um rei se serve do seu povo. O rei, o governante, ele se serve através de impostos. Ele compra coisas através de impostos. Ele administra a cidade, o serviço público. Então ele se serve do povo da cidade. E assim nós se servirmos como os reis diante da natureza. É isso que Davi está dizendo aqui. Que a gente tem essa supremacia com relação à natureza, né? É claro que com respeito, né? Aí vamos lá, vamos continuar. Poder e justiça de Deus. Ao regente do coro, conforme a melodia, morrer pelo filho, salmo de Davi. Eu vos louvarei, Javé, de todo o coração. Proclamarei todas as vossas maravilhas. Quero alegrar-me e exultar em vós. Cantar o vosso nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram diante de vossa face. Caíram e pereceram, porque sustentaste meu direito e minha causa. Sentastes em vosso trono como um juiz justo. Ameaçastes as nações, os ímpios aniquilastes, cancelando o nome deles eternamente e para sempre. Perecem os inimigos, são ruína para sempre. Suas cidades destruídas, acabou sua lembrança. Javé permanece para sempre. Preparou seu trono, preparou seu trono para o juízo. Então aqui ele está cantando novamente a grandeza de Javé, né? A grandeza de Deus, né? Deus, ele é a própria existência. Entendeu? Assim, eu não estou falando para a gente adorar o mundo, não, né? Eu estou falando para adorar a Deus. Deus, ele é a verdade, ou seja, como a palavra, né? Como a gente descreve situações que a gente sabe que é verdadeira, que aconteceu, descreve fatos, descreve. Eu não estou conseguindo me expressar bem. Deus é a própria verdade, mas ele também é a própria vida. E quando ele disse que é a própria vida, ele é a própria existência, né? Então, você lutar contra Deus é você lutar contra a verdade e contra a existência. Ou seja, meu irmão, é uma luta impossível. É uma luta impossível. E ele fala aqui que ele louvará, proclamará todas as maravilhas de Javé. Quero alegrar-me e exultar em vós. Alegrar-me e exultar em vós. Porque Deus é muito grande, cara. Deus, ele eu acho que eu tô conseguindo descrever ele, mas com certeza eu não alcancei o seu tamanho. Entendeu? Eu com certeza não alcancei o seu tamanho. Eu estou colocando palavras fortes, né? Fortes, mas com certeza isso ainda está abaixo dele. Isso ainda está abaixo dele. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando, né? Julga o mundo com justiça. Governa as nações com retidão. Para o oprimido, Javé será um refúgio no tempo da angústia. Em vós confiam os que conhecem vosso nome,
pois não desamparais os que vos buscam. Javé, cantai louvores a Javé, que habita em Sião. Entre os povos, suas obras proclamai. Pois deles se lembra o vingador do sangue. Não esquece o clamor do pobre. Verdade de mim, Javé, veio de aflição, que me causaram meus perseguidores, vós que tirais das portas da morte, para que eu cante todos os vossos louvores. Nas portas da filha de Sião, e exulte com vosso coração. As nações, eita é grande aqui, viu? As nações se afundaram na vossa, na fossa que cavaram. Deixa eu parar aqui para refletir. Deus é justo. Deus é justo. E como justo, ele tem que dar a cada um o que cada um merece. Cada um merece. E como a gente se torna merecedor diante de Deus? O primeiro passo é cumprir os mandamentos. Mas ele não fala só dos mandamentos, ele fala também sobre a prática da caridade, né? Quando foi que vocês, como é que diz? Quando foi que lhes fizemos esse mal? Quando vocês viram o pobre e não deu ele, foi ali que você me negou. Quando você viu o estrangeiro e não deu casa a ele. Quando você viu alguém passar frio e não, quando você viu alguém passar sede e não deu água. Quando você viu passar alguém passar fome e não alimentou. Quando você viu alguém doente e não ajudou. Então, todas essas situações, né? Todas essas situações são situações. Quando você viu alguém mal instruído e não instruiu. Então, o primeiro passo é você viver na graça, né? Você vai naquele caminho e lá você vai aprender a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um homem forte, um homem de Deus, um homem de Deus. Ou seja, aquele homem verdadeiro, aquele homem verdadeiro. Não é falso, é, não é, sei lá, o adúltero, não é é aquele homem de verdade que todo mundo põe a confiança em você. Então, um segundo passo é fazer aquilo que Jesus disse que tem que fazer. Eu lembro do jovem rico, né? Do jovem rico, que na passagem do jovem rico ele diz assim, né? É, o que ele perguntou, o que eu devo fazer para ir para o céu? Aí ele diz, cumpre todos os mandamentos, né? Cumpre todos os mandamentos e outra coisa daqui eu me esqueci agora, né? Aí o jovem rico disse que eu já fiz tudo isso, né? Então, e agora? Aí Jesus diz, agora vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Aí ele fica triste e se afasta. Mas entenda, entenda. O que é você se entregar a Deus de coração? O que é você se entregar a Deus de coração? É você notar, notar que Deus é tudo. Deus é tudo. E nesse tudo, ele é a própria existência, ele é a própria verdade. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Né? Então ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o seu modo de agir. Ele é o seu modo de agir. Ele é tudo. Né? Você tem a liberdade e ele tem a liberdade. Deus tem a liberdade e você próprio tem sua liberdade. Né? Você tem a liberdade de agir conforme o que ele disse ou não. Né? E ele vive no céu, na morada eterna, no lugar de bênção, num lugar onde haverá alegria eterna. Né? Ele vive lá. E, e ele deixa um caminho para a gente seguir. Qual o caminho? O caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Esse é o caminho para o céu. Esse é o caminho para o céu. Vocês conseguem compreender que quando vocês se confessam, vocês se configuram, vocês se confessam e insistem na vida de santidade, vocês se configuram a Cristo.
Vocês vão aquela frase, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ela vai se tornar cada vez mais real na sua vida e através de sua vida, de seu testemunho, as outras pessoas vão notar essa realidade e vão começar a seguir esse caminho também. É uma coisa forte, né? Uma coisa forte. Javé se manifestou, exerceu o juízo, o ímpio foi apanhado em sua armadilha. Sejam lançados no abismo os ímpios, o que foi que eu disse, né? E todas as gentes que se esquecem de Deus, porque o pobre não ficará esquecido para sempre. A esperança dos aflitos jamais se perderá. Levantai-vos, Javé, não prevaleça o homem, sejam as nações julgadas em vossa presença. Javé incute nelas o temor. Saibam as nações que são mortais. Pois é, o mundo vai se acabar um dia. O mundo vai se acabar. E o que vai sobrar é a eternidade que Deus preparou, né? E é e eu quero ir para o céu. Assim, se for falar de mim, eu quero ir para o céu. Por mais que você diga que o céu não existe, você queira argumentar, você pode argumentar como você quiser, meu irmão. Eu quero ir para o céu, né? Deixa eu olhar a hora, né? Prece para ser libertado do inimigo. Javé, que estás longe. É assim que eu ensino a meus filhos, para vocês não que eu ensinei e eu consegui prender a atenção dele. Eu consegui prender a atenção dele e eu só não estou dando exemplos da reação dele porque eu só fui, eu acho que até o capítulo passado. Hoje eu vou procurar ler mais capítulos para eles e dependendo as perguntas inocentes que ele fizer, né, que criança é muito interessante a inocência dela, né? Pode ser que eu comente amanhã, né? Uma prece para ser libertado do inimigo. Javé, por que estáis tão longe e vos escondeis do tempo da angústia? Com soberba o ímpio oprime o pobre, seja apanhado nas intrigas que tramou, pois o mal se gloria da cupidez da sua alma. O avarento ultraja e despreza Javé. Em sua arrogância o ímpio diz, ele não castiga, Deus não existe, eis todo o seu pensamento. Isso é para a nossa sociedade, cara. Você pode notar que uma pessoa que adere ao comunismo ateu, ao comunismo ateu, ele eu já conheci pessoas comunistas de coração, cara, comunistas de coração. E algumas características que eu vi nele, eles eram impiedosos. Eles não se incomodavam em mentir. Mentir para ele não era um constrangimento. Constrangimento só se ele for pego na mentira. Mas mentir não é um constrangimento para quem adere a essa ideologia. Eles eram pessoas maus, pessoas que não eram agradecidas, pessoas que não eram agradecidas. E tudo por quê? Porque no fundo ele diz: Deus não existe. Se Deus não existe, não existe verdade. Se não existe verdade, não existe existência. Se não existe existência, por mais que tudo esteja na cara dele, se não existe existência, então o homem pode ser mulher e a mulher pode ser homem. Ou o homem pode ser um cachorro. O homem pode ser o que ele quiser. Você entendeu a lógica desse povo? Tudo por quê? Porque para ele Deus não existe. Não existe verdade. Para alguém que adere a essa ideia, não existe verdade. Então, se não existe verdade, não existe honra. Se não existe honra, não existe respeito. Não existe respeito. Né? Existe vingança. Se não existe Deus, então eu que tenho que me vingar das minhas ofensas. Se não existe Deus, eu posso fazer o que quiser, que quando eu morrer vai acabar mesmo. E daí vai, cara, daí vai. Se você seguir esse pensamento ateu, você talvez desgrace a sua vida. Desgraça. E quando eu falo desgraçar a sua vida, não se trata
Não se trata de você ficar pobre ou rico, não, porque tem muito comunista rico. O que não falta é comunista rico roubando o povo. Porém, como eu posso dizer, eles vivem uma vida de depravação, geralmente, uma vida de depravação. Eles vivem uma vida. é, Eu já conheci comunista. Eu já conheci comunista raiz, cara. Comunista raiz, que eles dizem que não existe verdade, mas acredita fielmente no que o Partido Comunista ensina. Eu não sei, eu não consegui entender se ele acredita firmemente ou se aquilo é um fingimento. Porque é uma fé que bota muito o católico no chinelo. Só que é uma fé contrária. É uma fé contrária. Tem deles que se envolve com um negócio de magia, feitiçaria. Então, cara, um conselho que eu lhe dou, não se envolva com esse povo não. E se você já se envolveu, tente sair. Tente sair, começa a estudar a Bíblia. Se você estiver me ouvindo na live, começa a escutar minhas lives. Começa a escutar minhas lives. Procure outros padres, né? Vá na missa. E você vai sair disso aí, cara. Você vai sair, né? Seus caminhos prosperam. Aí, Deus não existe em todo o seu pensamento. Seus caminhos prosperam o tempo todo. Vosso juízo estão muito distante de sua vista. Despreza todos os seus adversários. Diz consigo mesmo: não vacilarei. De geração em geração estarei livre do mal. Sua boca está cheia de maldição, de enganos e de fraude. Ó, tudo que eu disse aqui, ó. Debaixo de sua língua há insultos e maldade. Põe-se de tocaia nas vilas, matas ocultas os inocentes. Seus olhos espreitam o desamparado. Arma insídias na surdina, como um leão em sua cova. Tocaia para atacar o pobre, que é o principal alvo deles. Eles sempre roubam, cara. Eles sempre roubam. Para agarrá-lo e prender em sua rede. Abaixa-se, rasteja e cai em suas garras os fracos. Diz consigo mesmo: Deus se esqueceu, desviou o rosto, não verá isto nunca. Levantai-vos, Javé, erguei, ó Deus, vossa mão, não vos esqueçais do pobre. Com que direito pode o ímpio desprezar a Deus? Porque o problema é que esse desprezo vem do fundo do coração, meu amigo. O desprezo que esse pessoal. Eu usei o comunista de exemplo porque ele é o que eu conheci, ele é o extremo contrário do católico. Ele é o extremo contrário do católico. Tudo que o católico faz, ele odeia. Ele apoia a separação. Ele, olha, 3 leis que eles aprovaram. 3 leis, eu não estou querendo meter política aqui no meio não, só estou contando a verdade. 3 leis que eles aprovaram. Eles aprovaram que o pai não pode corrigir o filho, sob o argumento de dizer que, como é que diz, as pessoas estavam espancando seus filhos. Eles aprovaram que o professor não pode reprovar o aluno. Então, se você conversar com o professor, você vai ver que o professor é obrigado a passar os alunos, porque senão a escola perde receita, e se ela perder, e quanto mais ela perder receita, menos coisa ela vai conseguir fazer. Então ela é a tal da taxa da aprovação. E depois eles aprovaram o direito das crianças de denunciarem seus pais e denunciarem os professores. O que é isso? Isso é uma escola de delinquente, meu filho. É uma fábrica de delinquente. Porque o menino não aprende a trabalhar, não aprende a estudar, não aprende a trabalhar, não aprende a estudar, não aprende sobre si mesmo, não aprende a refletir. Ele não aprende praticamente nada. Ele vai aprender a ler, escrever e tal, e ele vai ficar naquele ambiente teórico. Nunca vai ser nada concreto. Ele vai ficar naquele ambiente teórico,
e ele vai chegar nos 25, 30 anos sem um trabalho. Mas por quê? Eu não estou botando a culpa na escola, não. Não tô, antes que digam que é culpa da escola, que nem eu disse, o professor não pode mais ensinar na sala de aula, não. O aluno pode bagunçar o que quiser, faltar, sair da escola, bagunçar, quebrar as coisas e não vai acontecer nada com ele. Porque isso é obra de quem? Isso é obra do Partido Comunista, meu filho. Isso é obra do nosso partido, dos nossos governantes. Né? E isso não foi uma coisa que veio de agora, não. Isso é uma coisa de 30 anos atrás. Então, se você olhar aqui para o Salmo, ele só vem, o ímpio só vem para destruir, meu irmão. O ímpio só vem para destruir. Mas vamos voltar ao foco, né? Que eu me dei uma distraída aqui, né? Com que direito o ímpio despreza a Deus, dizendo consigo mesmo que Deus não se importa? Vós, porém, vistes a fadiga e a aflição, e estáis atento para dar-lhes a paga. A vós se entrega o infeliz, do órfão sois defensor. Quebrai o braço do ímpio e do malvado, castigai a impiedade, até nada mais se encontrar. Javé é rei pelos séculos eternos, de sua terra são exterminadas as nações. Ouviste o desejo de Javé, ouviste o desejo dos humildes, Javé. Fortalecei seu coração e os escutai, para fazer de justiças ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem feito de barro já não infunda terror. Aqui ele falou claramente, nessa última passagem do Salmo, ele falou claramente de eu e você. Aqui, ó. Cadê? Ouviste o desejo dos humildes, Javé. Fortalecei seu coração e os escutais, para que fortalecei seu coração e os escutais, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. Quer dizer, nós temos que nos fortalecer. Nós temos que nos fortalecer na graça de Deus, para que através de nós, eu e você, Deus faça justiça aos oprimidos. Então, meu irmão, eu diria assim, qual o problema do Brasil atualmente, do nosso país? O problema do nosso país é um problema de falta de graça. As pessoas não sabem lutar contra o mal que tomou no nosso país, né? Contra o mal que tomou no nosso país. Mas o princípio dessa luta é andar na graça de Deus. Entenda isso, entenda a sua importância para a nação. O primeiro passo para mudar tudo, por mais que você ache eu sou uma formiga um grão de areia nesse movimento, não é, cara. Porque se você olhar, por exemplo, a história de Davi, o testemunho dele, quando Saul veio persegui-lo abertamente para matar Davi, Davi já tinha tomado todo o reino. E ele não tinha consciência que ele estava tomando, não. Ele não tinha consciência que ele estava tomando, não. O que ele tinha era a certeza de seguir a Deus, de dar o testemunho dele diante de Deus. E nesse testemunho, várias pessoas começaram a segui-lo, se afeiçoaram a ele, gostaram dele, começaram a se aproximar e isso agiu como uma bomba dentro de Israel. Isso agiu quando o rei começou a perseguir ele abertamente para matar ele, ele não tinha mais aliados, o povo amava ele. Então é assim, cara, eu faço a minha parte, você faz a sua e todo mundo faz a sua. E o povo vai se convertendo. E através da conversão do povo, os ímpios caem. Porque o próprio Deus muda a realidade, muda a existência. O próprio Deus toma partido a favor dos que estão na graça. Pelo menos é assim que eu penso, né? Deixa eu ver aqui, já vai 45 minutos de live, eu acho que eu só vou mais um salmo, hein? Eu acho que eu só vou mais um salmo.
Em Javé está a confiança do justo. Confio em Javé, como podeis dizer-me. Voa para um monte como um pássaro, pois os inimigos armam o arco, preparam sua flecha na corda para ferir as ocultas, os de reto coração. Destruídos os fundamentos que pode fazer o justo. Javé está em seu templo santo. No céu está o trono de Javé. Seus olhos observam, suas pálpebras sondam os seres humanos. Javé põe à prova o justo e o ímpio, mas detesta quem ama a violência. Para chover sobre os ímpios brasa de fogo e enxofre, e um vento abrasador é a porção de seu cálice. Pois justo é Javé, ele ama a justiça. Os bons contemplarão a sua face. É que nem eu disse, cara. É que nem eu disse. Nós temos que ter consciência. Nós temos que ter consciência que temos que andar na graça. Se você eu diria assim, é quase um dever cívico, cara. Se você é católico e você está me escutando, é um dever cívico, é um dever para o seu país você andar na graça. Porque as coisas acontecerão. Confie em Deus. Confie em Deus. As coisas acontecerão. Bom, pessoal, eu tenho uns afazeres aqui dentro de casa. Eu tenho uns afazeres e eu vou ter que fazer agora, né? Eu vou ter que fazer. Tô vendo aqui que já vai dar 9 horas, né? Então eu agradeço. Quem puder se inscrever no canal, se inscreve. Quem puder se inscrever aí no canal, se inscreve. E é isso aí. Obrigado. Assim, vou finalizar a live. Valeu.